sagrado em Ezequiel 28. Ezequiel 28, capítulo, versículo do 28, no versículo 15, 14, 15 e o 16 também. E demais as palavras. Já quero agradecer a Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 15, 14, 15, 16. Em nome de Jesus, já agradeço a Deus pela grande oportunidade. Agradeço a minha pastora ali, mãe Liane, a qual me deu a confiança em levar a palavra do Senhor. Esqueci até de os irmãos colocar de pé, mas graças a Deus. Então aquele que achou, amém? Aleluia. Vou começar no capítulo 28. A profecia contra o rei de Tiro. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho meu, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: visto como se leva o teu coração, dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não é Deus. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. 28. Eis que 28, 14, 15 e 16. Mas eu estou aqui no 28 aqui. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, pela sabedoria, pelo teu entendimento, alcançastes o teu poder, adquiristes ouros e prata nos teus corações. Mas aqui está dizendo, aqui no 14 está dizendo: tu eras querubins ungido para proteger e estabelecer no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. No 16, na multiplicação do teu comércio se achou o teu interior de violência. Pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer querubim protetor entre pedras afogueadas, e elevou o teu coração a causa da tua formosura. Glória a Deus. Irmão, quero dizer para vocês, em primeiro lugar, vocês que se dão glória em nome de Jesus. Vou falar de mim em primeiro lugar. Quero dizer, quando eu estava lá no mundo, eu era um profana, mas eu não era profana tanto de dinheiro, mas eu era profana de festa, eu era profana de prostituição, eu era profana da teimosia, eu era profana da feitiçaria, eu era profana da macumbaria. Então eu era profana de tudo. Agora eu não era profana de dinheiro, porque nada também me agoniava. Eu não me sentia agoniada por dinheiro. Toda a minha vida, Deus, mesmo eu lá no mundo, mas Deus já sabia quem sou eu. Eu poderia ser ativa para trabalhar, mas com o suor do meu rosto. Mas depois eu vou contar outros testemunhos também, porque a gente aqui não pode mentir também, que tem o suor do seu rosto e tem o suor do rosto dos outros também, né? Então eu quero dizer que aqui, então, eu era profana em tudo, mas o que Deus vem dizer Deus chamou, despertou Ezequiel para profetizar contra o rei de Tiro. O rei de Tiro, ele estava profanando não só festa, mas estava profanando feitiçaria, estava profanando macumbaria, estava profanando as coisas horrendas a qual os olhos de Deus não estava aceitando, a qual os olhos de Deus não estava sendo aceito. Então eles eram essas pessoas que invocavam o nome de Deus em vão, como muitos estão aí invocando o nome de Deus em vão, como muitos estão profanando o nome de Deus em vão. Então eu quero falar também de um homem, de um servo e um ser a qual Deus foi criado, não para ser adorado,
mas sim para adorar o santo monte do Senhor. Esse sim que fala, que ele disse: eu coloquei dentre ti os príncipes, dentre ti coloquei entre as pedras formosas, pedras fogueadas, o que é pedras preciosas, jaspe, de ouro, carbunclo, esmeralda, e coloquei você diante de tudo. Criei você, não para você liderar, não mais para ser liderado. Coloquei você como ministro do meu evangelho. Foi criado para me adorar, mas o eu... Ei, irmão, eu sinto muito, eu não gosto de fundo musical. Sinto muito, me perdoe, tá bom? Aleluia, que eu quero ver o povo falar, porque quem está aqui embaixo sabe, quem está lá sabe, porque eu já ouvi muitas gravações, muitas pregações aqui, que mal eu entendia por causa de certos fundos musicais, então me perdoe. Então eu quero dizer para vocês, estou dentro da palavra, estou dentro do preceito de Deus, ainda que alguém possa me criticar ou não, mas criticado vai ficar alguém. Então, o rei de Tiro, ele andava profanando, andava fazendo coisas horrendas. Então o que é profanar? É como diz assim: tem uma festa, deixa de vir para Deus, deixa de servir a Deus para servir as festas mundanas, as porcarias, as mentiras, as fuxicarias, as macumbarias. Deixa de estar na casa de Deus para profanar. Então isso que é profano. Então ele disse, aí o Senhor disse assim: então o coração do rei de Tiro estava se elevando a muitas coisas que não era do haver de Deus. Porque eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, o nosso Senhor Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não tem precisão de a gente estar correndo atrás de tudo que Ele não é para a gente correr atrás, deixando as coisas de Deus para trás. E eles não era nada de Deus, apenas ele chegava, ele profanava com o nome de Deus, mentia com o nome de Deus, saía, fazia o que acontecia com o nome de Deus, e Deus só olhando ele. Então Ezequiel, Deus disse: levanta e profetiza contra este povo rebelde, um povo miserável, um povo que não me adora, mas ainda me profana, um povo que me nega, um povo que diz que eu sou Deus. Então o que foi que aconteceu aqui? Que em alguns de suas possam esconder. Aí Deus perguntou para Ezequiel, mandou perguntar para eles: será que tu é mais sábio do que Daniel? Porque Daniel não tinha segredo nenhum com Deus. O segredo de Daniel era a oração. O segredo de Daniel era estar na presença de Deus. Daniel não se desviava nem para um lado nem para o outro. Mas o rei de Tiro, ele estava sendo demais. Então, no caso que ele aqui disse aqui, pela tua sabedoria, pelo quê? Pelo teu entendimento, alcançar-te o teu poder. Quantos aí estão alcançando o teu poder, o teu ego, o teu eu, o dizer eu posso, eu faço, eu mando? Mas aqui está sendo a profecia para os pastores de Tiro, os pastores que hoje lá chama reis, lá chama príncipe, e aqui chama pastores. Eu digo sempre, o pastor que é pastores, ele não vai passar por cima da cabeça, de a mão na cabeça de ninguém. Se for para disciplinar, vai ter que disciplinar. Não adianta nem o pastor querer tapear, botar gente na frente para pregar, botar gente prostituto para pregar, gente ladrão para pregar, gente mentiroso para pregar, gente mentiroso para cantar, gente mentiroso para fazer e acontecer e dizer que eu posso, eu faço. Tem uma viagem, eu vou fazer as escondidas, mas Deus está vendo e Deus está preparando. Deus vai levantar um para profetizar contra a tua vida, contra o teu reino, contra o teu poder. Porque aqui no 16 ele tem uma palavra, no 14 ele diz: para ir para o querubim. Ele é o querubim mais famoso, o querubim que era vestido com suas rosas, suas pedras preciosas. E ele diz aqui também, no 14, ele diz para um que chama Lúcifer, que hoje é o principado das trevas, chamado Satanás. Antes ele foi criado,
foi preparado tudo para ele, mas Deus já sabia que ele ia querer contender no reino de Deus. Então, aí Deus disse, Ezequiel profetizando e dizendo, tu eras os querubim ungido para proteger, estabeleci você no meu monte santo. Então, quando Deus tomou, que tinha que ter um mensageiro, que tinha que ter um pregador, além do verdadeiro pregador, o profeta, o sacerdote, o pastor verdadeiro é nosso Jesus, mas aqui também, ele também ungiu pastores também, verdadeiro também, que não passa a mão pela cabeça de ninguém. Porque o que está aí uma nojeira nas igrejas, os pastores vendo as prostituição dentro da igreja, roubo dentro da igreja, e eles nada de fazer, nada de dar uma providência. Então Deus vai enviar um profeta e vai mandar profetizar contra ele. Só que quando ele não for disciplinado, porque muitos acham, muitos cometem o erro, muitos cometem seu delito, aí quando vem a disciplina, aí acha que a palavra está confrontando, a palavra está sendo um peso, a palavra está sendo crítica para ele, a palavra está sendo tudo. Mas por que você não evita a disciplina? Então, constrangido pela disciplina da palavra, eu digo a você que eu não sou constrangida pela disciplina da palavra, mas na minha teimosia, eu que constrangeu a palavra, porque a palavra de Deus é salvação, é libertação, é cura, é tudo. Então, quando a gente vive na palavra, a gente temos que tomar cuidado, porque quando vinha a disciplina, e outra aqui, a disciplina não veio por Ezequiel, não veio de outros, não veio por outros, veio de Deus. Então a disciplina veio, ele disse, profetiza, porque eu vou pegar cada um deles, profetiza. Então, aquele que era perfeito no santo monte do Senhor, a disciplina dele foi severa, foi ele ser expulso do céu, foi ele ser banido do céu, porque ele veio, Deus colocou ele, Deus ungiu ele, entre as pedras preciosas, na maior das formosuras, a beleza e a santidade, e ele achou de cometer esse ato de querer se rebeliar contra o Deus de Israel, contra o Monte Santo de Deus. Então Deus expulsou ele. Deus disse que tu eras perfeito no caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Lúcifer era um anjo belo, bonito, não era feio, era um belo que vestia suas vestes prateadas, cheio de diamantes, de rubis, de esmeralda, tudo que você pensar ele era vestido, as vestes dele era essa. Mas desde o dia que ele pensou de se achar o melhor, de se achar o bom e querer desfazer da obra do Criador, aí foi aonde ele caiu por terra e aonde foi lançado no abismo sem retorno. Então, não queira, porque a disciplina é para nós cada dia nós aprender. A disciplina não é para a gente cada dia cometer mais o erro. A disciplina não é para a gente chegar e cometer o mesmo ato. A disciplina é o motivo de uma repreensão, para que você venha aprender mais, para que você venha saber que Deus é Deus, que Deus é na igreja, Deus é na vida de muitos pastores. Então, o rei de Tiro, ele estava além de ele estar profanando, além de ele estar com as vaidades dele, além de ele dizer, eu posso, eu tenho tudo, eu faço tudo, eu sou Deus, ele ainda estava mentindo com o nome de Deus. E foi aonde Deus estava olhando tudo isso e chegou para Ezequiel e disse, profetiza. Se Deus mandar a senhora profetizar, tem que profetizar. Ou contra a um que está
que está errando, ou aquele que está pecando, porque Lúcifer, ele viveu no reino, no Monte Sião, mas ele foi que ele foi se achar, porque ele se achava lindo, belo, formoso, ministro da palavra ele era também, mensageiro ele era, mas ele foi constrangido pela disciplina, porque a palavra, ele quis passar por cima da palavra do Senhor, ele sabia de tudo, ele sabia das leis, que ele não poderia pecar, mas ele se encheu o ego dele, se encheu o coração dele de maldade, em querer o trono de Deus, em dizer que eu assentarei no meio dos mares. Então ele caiu e recebeu a espada, então ele foi lançado por terra, sem dor e sem piedade. Então, a igreja que está sendo disciplinada, aceite a sua disciplina, e também não pergunte por que eu estou disciplinado, porque o Espírito Santo faz com que você se lembre, porque você está na disciplina, porque eu digo a vocês aqui, um dia ela não me disse nada, nem o diácono me disse nada, mas eu não sou tola, eu não sou burra, porque um dia eu estava ali e de repente eu passei para essa cadeira, e todo mundo ficava perguntando, e todo mundo ficava olhando, e eu só na minha ali, cumprindo com a lei, cumprindo com a minha obediência. Então, se não tiver disciplina, se não tiver doutrina, a igreja fica bagunçada, a igreja fica doente, se não tiver um pastor de garra, porque se o pastor não disciplinar, ele vai ser disciplinado por Deus, ele vai ser disciplinado, porque muitos dizem assim, eu creio assim que muitos querem dizer, por quem o pastor é disciplinado, o pastor é disciplinado por Deus. Então, aqui o rei de Tiro, ele estava sendo uma disciplina que ele não ia ficar de pé, então que ele estava dizendo que ele era Deus. Então Lúcifer também dizia que ele era Deus, que eu sento na cadeira, eu sento no trono. Então eu quero dizer para vocês que o profano, ele profanava, ele tinha barcos, ele tinha navios, ele tinha lugares para tirar madeira, o rei de Tiro, mas deixa lá que ele estava se aliando a pessoas que eram inimigo de Deus. Então Deus estava vendo que ele estava usando o nome de Deus para adquirir poder. Então Satanás é assim, para quando ele quer conseguir alguma coisa de você, ele invoca o nome de Deus, ele invoca o nome de Deus, e aí todos podem acreditar, mas é daquele que invocar o nome de Deus e sendo mentira. Então Deus não está na mentira, Deus não está no profano, Deus não está na vergonha, porque está uma falta de vergonha aqui neste mundo hoje, nas igrejas. O homem, o pastor, ele prostitui, o pastor, ele rouba, o pastor, ele faz tudo, e ele acha que ele não vai ser disciplinado, ele acha que ele não vai ter a sentença dele, porque a sentença de Lúcifer foi ser lançado no abismo sem retorno, porque ele disse que, porque teve um diálogo, que ele disse, ele pediu perdão ao Criador, mas eu creio que pela palavra que está aqui, o Criador disse, tu eras querubim ungido para proteger, ele veio para levar mensagem ao povo. Lúcifer era um mensageiro, que além de ele regia no trono, ele regia no Monte Sião, ele cantava. Então aqui Deus estava preparando ele, preparando o pífaro, preparando todos os instrumentos, porque ia vir porque tinha os querubins, tinha os outros anjos, e ele era bem mais belo, bem mais formoso entre as pedras preciosas. Todos eram preciosos, mas ele foi o único que teve sorte, foi o único que Deus criou também para ser assentado à direita e à esquerda de Deus. Mas o que é que ele fez? Queria sentar, queria tomar a cadeira de Deus. Então ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso. Então quando Deus diz, tu é perfeito, tu era nos meus caminhos, e achaste
e foi criado até que achou-se iniquidade. Quero dizer, irmãos e irmãs de igreja, quando Deus te exaltar, nunca se enche ao peito e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, seja pequenininho, seja barro, pó e cinza. Não queira ser mais do que o Criador, não queira ser mais do que Deus, não queira ser mais do que até o anjo da igreja, porque está aqui é para os reis, a profecia é para os reis. Então lá não existia pastores, só existia um pastor que era de ovelha, que era Davi, mas Davi era rei. Então ele teve a sentença dele. Então Lúcifer, ele quis contender com Deus e queria tomar a cadeira do Criador. Então ele se encheu de ira, ele se encheu de ódio, ele se encheu de iniquidade. Como é que Deus me chama? Como é que Deus te chama? E você vai se encher, você vai se irar. Se você está errado, você tem que ouvir a palavra. Se você está dentro da palavra, não precisa nem o pastor lhe disciplinar. Você mesmo pode se disciplinar, você mesmo pode se policiar, você mesmo pode se examinar. Mas quando a coisa está demais, aí Deus usa ela, disciplina. Mas eu digo, irmão, que disciplina não é bom, porque não foi bom para Lúcifer. Doeu em Lúcifer, porque ele era um príncipe, ele é príncipe, ele era precioso, ele vivia entre a direita e a esquerda de Deus. Então ele tinha o poder que ele queria, não era mais liderar. O poder que ele queria era de mentir, era de adulterar, era de manipular, era de querer sentar na cadeira do Criador. Então quem criou ele? Para liderar o povo, para reger o povo, cantar louvores, jubilar alegremente para Deus. É igual a gente estamos aqui hoje. Muitas das vezes Deus, até lá, eu creio que Deus se ira quando chama um para a oportunidade, que aquela pessoa não vai. Então já está disciplinado. Se for de ter disciplinado, vai disciplinar. Se é para estar disciplinado, porque Deus não é cachorro, Deus não é uma pessoa qualquer para ser um rejeitado, não. Porque o filho dele, ele deu seu filho único para amor de mim, por amor de vocês. Então o que Tiro estava fazendo, o que o rei de Tiro estava fazendo, ele estava profanando ao rei da Síria, ao rei de Sidom, aquelas pessoas que ele estava tudo abraçando, pegando os despojos, viu, fazendo barcos. Outros traziam as coisas para ele para comprar, ele comprava. Então ele estava se achando daquilo tudo. Então quando teve a hora da profecia vir sobre ele, ele dizia, eu sou Deus, eu sou tudo. Aí Deus disse que ia pegar ele a espada, que ia mandar entre o mais velho e os formidáveis, para lançar ele, para meter a espada nele. Então ele foi lançado com a espada. Então, e na hora que ele fosse com a espada, o rei, o Nabucodonosor, ou o rei da Síria, fosse até ele para transpassar a espada nele, ele ia dizer, eu sou Deus. Então esses homens vai chegar para ele e vai dizer, tu não é Deus nada, tu não é Deus. Então tu vai morrer na mão daquele que tu está profanando, daquele que tu está ajudando a mentir, porque ele estava lá fazendo essas coisas horríveis, coisas envergonhando, botando o povo para envergonhar também. Então ele disse o que Ezequiel disse. Então ele disse para Ezequiel, profetiza contra eles. E ele quis ser mais sabido do que Daniel. Daniel, ele orava, ele tinha toda a sabedoria, mas ele não se sentiu o mais sábio de todos. Mas esse rei de Tiro, ele queria ser mais do que Daniel. Então Deus diz, tu é mais sábio do que Daniel, que não tem segredo algum. Então cada um que tem seu segredo, cuidado que tem seu segredo, cuidado vocês que ficam saindo por aí, cuidado que vocês ficam fazendo sem medida, cuidado que você está fazendo, porque o pastor pode te poupar.
Mas Deus não vai te poupar, porque você está passando do direito da palavra da lei. Deus disse para os reis de Cade do Antigo Testamento, disse: lembra da minha lei. Então não adianta vir muitar com desculpa, não adianta. É melhor falar a verdade antes que você receba a qualquer dia, não sei a qualquer hora. Assim como Deus mandou profetizar, mandou Ezequiel profetizar contra o rei de Tiro, Ele pode mandar o pastor também profetizar contra a sua ruína. Então não adianta você mentir, não adianta você profanar, porque você está profanando o nome de Deus. E o nome de Deus não é cachorro. O nome de Deus não pode ser envergonhado. O nome de Deus tem que ser zelado. Então Deus disse: eu vou tirar cada um do meio de todos. Deus disse: no meio de um povo, há um povo fiel. No meio de um povo, há um povo que me adora. Mas eu vou tirar aqueles que não me adoram. Eu vou tirar aqueles que estão me enganando, que estão pensando que está me enganando. Eu vou tirar aquele que está me profanando, ainda mentindo com o meu nome. Fala a verdade é melhor do que falar a mentira. Porque a espada, assim como a espada veio sobre ao rei de Tiro, assim a espada de Jeová pode vir sobre a ti também. Deus não está na mentira, Deus não está na falsidade. Então o rei de Tiro, ele se enchia o peito, ainda botava o nome de Deus. Deus está vendo, mentira, Deus está vendo mesmo, mentiroso, miserável, pobre, você é um pobre ali, agora eu digo, é um pobre miserável, que corre atrás das coisas profanas, profanando o nome de Deus. Ei, glória! Profanando o nome de Deus, vendo as coisas acontecendo dentro da sua casa, da igreja de Deus, e nada de punir. Então por que a palavra constrange? Porque a palavra é dura, porque a palavra é libertação, a palavra é salvação. Então a palavra é dura por isso. O constranger é você que está constrangendo a palavra de Deus, é você que está adulterando a palavra de Deus. Então não se preocupa não, lote de miseráveis, vocês vão ser recebidos com a espada. Deus vai botar entre os formidáveis aqueles que, mesmo sendo inimigo de Deus, Deus vai colocar entre si, vai transpassar do tamanho, a espada que Deus vai lhe pegar vai ser do tamanho do transpassar dos mares, a qual você diz que você está sentado no coração dos mares. Quem está sentado no coração dos mares é o Senhor, não é você, mentiroso, que está deixando a desejar as igrejas, está deixando a desejar os pastores, está deixando a desejar, porque eu vejo por aí os profanos prostituindo, quando vem para a casa de Deus, se raspa todo, se beleza todo. Mentira, Satanás puro, para dar um bode, para dar um golpe na igreja, para ter oportunidade para pregar, para ter oportunidade para cantar. Então tu vai ver, tu vai receber. Aqui vai para os pastores e vai para as ovelhas também. Porque enquanto o pastor está na linha reta, as ovelhas estão na linha, fora do caminho, e está profanando. Aí depois vem para a igreja, e o pastor vendo tudo isso acontecer. Só se o pastor não souber. Eu tenho uma pastora aqui, eu chamo ela de mãe porque ela é mais do que uma pastora, e ela não passa a mão pela cabeça, porque se ela passar a mão pela cabeça, ela também é bordada com a espada de Jeová. Ela não tem ouro, ela não tem prata, mas ela tem o próprio Deus como dono do ouro e da prata dela. Ela não rouba, ela não usurpa, ela não está profanando, ela só dá a casa dela para a igreja dela, a não ser uma providência, uma providência que ela tome. Mas se a igreja estiver prostituindo e ela souber, é punição na certa. A palavra de Deus é um peso para você, mas você vai receber um peso maior, que é a espada de Jeová. Porque você está nos montes, escondido, às madrugadas, o rei de Tiro saía com o povo para profanar, para adorar morto, para adorar velório, para adorar foto,
Porque eu vou dizer para vocês, eu recebi na calada mesmo, na sutileza, uma disciplina, mas não foi por muito tempo, mas foi uma amargura, foi árduo para mim. Eu falo com toda a minha verdade, porque para pregar aqui eu tenho que viver. Eu não estou profanando nada. Muitos dizem, por que tu vai para a igreja todo dia? Porque é a minha casa, é a casa do Senhor. E eu não estou mentindo. E eu não preciso de mentir. A palavra da palavra do Senhor diz, o crente é sim, sim ou não, não. Não precisa mentir, porque Deus está vendo. Então, para Deus chegar ao limite de usar Ezequiel, é porque as coisas estavam feias, as coisas estavam demais. Tudo ele estava abraçando. Esse homem estava enriquecendo de uma maneira estupidamente. E as coisas por trás, as mentiras, as profanas, as coisas, as vergonhas, as mediocridades, é hipócrita. Pessoas profanas são pessoas hipócritas, pessoas prostitutas, homens prostitutos, mulheres prostitutas. Em nome, é isso aí. Então, quer dizer que esse é o Deus que eu sirvo. A disciplina, constrangido pela disciplina da palavra. Então, quando você passa a ler, quando eu passo a meditar, ela é uma disciplina para mim. A cada dia eu tenho que saber. Agora, se eu quiser ver Padre de Jeová me pegar, é só eu traspassar da lei. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, só tem uma coisa: que Deus, que eu sei que eu não posso fazer, e que eu sei que ainda eu tenho que ir pela disciplina da palavra. E não é a palavra que me constrange. Através da minha teimosia, a palavra que é constrangida. A palavra de Deus não constrange ninguém, mas muitos é constrangido por ela, porque está fazendo seus erros, está fazendo suas coisas malignas, está fazendo sua desordem. Aí Deus está quieto, Deus está no silêncio, Deus está trabalhando, Deus está olhando tudo. Aí vai chegar um dia no ouvido do pastor. Aí o pastor vai fazer o quê? Vai pensar que a pastora não vai punir, vai pensar que a pastora vai deixar tudo em vão. Mas Deus de lá está vendo ela, porque teve coragem de se revelar, teve coragem de falar a verdade, porque depois que mente, fala a verdade. Porque a Bíblia diz, o louvor de Deus diz, quando o pecado chegar até você, clame a mim, que eu respondo eu. Se o pecado chegar até você, clame a mim, não deixe o pecado chegar até você para me clamar. Mas já que o pecado chegou até você, essa aqui é o que estou falando, debaixo da autoridade do Senhor. Mas já que o pecado chegou para você, não peques mais. Não peques mais, porque você vai ter a disciplina, você vai acarretar uma disciplina de morte. Não vai ser uma disciplina que você vai ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, vai ser de morte. Porque o rei de Tiro, ele recebeu, foi uma disciplina de morte. Então ele continuou profanando, continuou botando o povo, porque quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que fazer de tudo para aqueles que estão lá fora vejam o brilho de Deus em nossas vidas, e eles vêm dizer verdadeiramente é homem de Deus, verdadeiramente é mulher de Deus. E a gente diz, eu vou para esse Jesus a qualquer hora, eu vou servir esse Deus. Mas quando ele vê você nos caminhos, na desordem, na desonra, aí fica difícil de um ímpio a querer se converter ao Senhor. Porque é o perigo não é você. O perigo não é você cometer o pecado. O perigo é as vidas que estão lá fora. O perigo é as vidas que estão lá fora, é que vai ver tudo isso. Na igreja, quantos visitantes vêm para a igreja visitar a igreja? Ali eles vêm também. Eu não vou dizer que eles vêm sondar ou não, mas ali eles veem também. Eles ficam anotando tudo, eles observam tudo,
E nós temos que tomar cuidado, tanto aqui como lá fora. Eu vou retratar aqui da parte do Senhor, que a palavra de Deus é disciplina, é constrangimento, mas eu vou falar aqui, lá em Levítico, não me diz, lá em Número, não me diz, a Bíblia não diz que tem que jogar, que tem que ser jogador, a Bíblia diz que não, a Bíblia não diz que tem que jogar bola, Olha aí. mas o Senhor veio e me deu a palavra dele mesmo do céu, para eu me calar, porque muitos não vão gostar na hora que eu falar. Então o que eu vejo muitas pernas de pau aí, que eu não vejo crente, eu vejo perna de pau, eu vejo pessoas imitando o povo do mundo. O que tem para você tem para mim também. Aleluia, glória a Deus. Porque a única que lá não tem dizendo que crente pode jogar bola, que crente pode fazer isso e aquilo. Então o que aconteceu com o rei de Tiro foi dizer que ele era o dono de tudo, que ele podia fazer tudo, que ele podia mandar em tudo. Então diz, então tu é Deus, eu sou Deus. Ele diz, já que tu é Deus, tu está dizendo que tu está mentindo com o meu nome, tu está blasfemando, tu está profanando, porque esse é o profano. Pessoas igual o diabo está trabalhando subitamente, mas não está percebendo. Mas aquele que é conhecedor da palavra, aquele que sabe que a doutrina é a palavra, aquele que sabe que a disciplina é a palavra, aquele que sabe que a palavra é que educa, a palavra é que revela, a palavra é revelação, a palavra é unção, a palavra é tudo para nós. Então a gente está com essa palavra aqui. Então veio o quê? Aí muitos dizem, porque tem jogador, porque muitos estão morrendo dentro de um campo, por causa do profano, que é profanando e com o nome de Deus, e morrendo dentro do campo. Então quando a gente vê, ou vocês pensam que não sabem, ou crianças, ou adulto, não está observando, não está olhando. Então é assim, por que a disciplina constrange você? E por que você não se constrangeu? E por que ninguém se constrange com o pecado? Poderia se constranger com o pecado, poderia se constranger com o que está falando, mas com a palavra de Deus, acha que a palavra de Deus é constrangimento. Constrangido é você que é o constrangido, você que não está olhando desde quando o Filho do Homem morreu por mim e por você, que ele foi constrangido, mas ele teve que fazer a obra do Pai, ele teve que amar a obra do Pai, ele teve que fazer, ele teve que obedecer. Ele pediu naquele grande dia, no dia que ele foi orar, então ele estava suava sangue, e ele chorava, e ele pedia, se for possível, meu Pai, passa esse cálice de mim. Aí o pai disse, ei, o cálice é teu, o peso é teu, então tu vai levar, o fardo é teu. Então, não pense que você está colhendo, que é para o fardo, é para Deus, é para você mesmo. Ainda mais conhecedor da palavra. Se você não quiser passar pelo fio da espada de Jeová, é melhor, porque quando há uma disciplina, há duas, há três disciplinas, aí já passou do limite. Aí agora Deus manda profetizar, e aí prepara os lombos, prepara a espada, porque Satanás, ele disse aqui, Satanás, ele se ousou, ele se encheu de liberdade, porque Deus não criou ele para ele profanar, Deus não criou ele para ele querer mandar ou passar por cima do Criador. Deus não criou ele para governar o mundo, mas Deus criou ele para nos levar a mensagem. Nós como estava lá no outrora, era isso que ele tinha que fazer. O anjo tinha que descer e levar a mensagem à terra. Então o que é que ele levou? A mensagem da perseguição, a mensagem da perturbação, a mensagem de roubar, a mensagem de matar, a mensagem de destruir. Então não foi isso que Deus criou ele, para isso, ou para ser mais do que Deus. Então quando a gente pensar que ser mais do que Deus vai lançar a gente no lago de fogo do inferno. Então é lá que Lúcifer está gemendo e chorando,
Mas ele, quando ele pediu perdão para querer voltar, então o pai estava dizendo aqui, ó, tu eras querubins, entre as pedras preciosas, entre as pedras de jaspe, até essa pedra aqui, ele tinha mais valor, ele tinha um valor que os outros anjos tinham, mas ele tinha mais valor. Para um príncipe daquele sentar à direita e à esquerda de Deus, mas ele foi um burro, ele foi um tolo, porque ele pensou que ele ia ganhar com isso. Mas o que ele ganhou foi ele ser lançado como um raio na terra, caído por terra. Por isso que quando a gente pede ao Senhor que nos livre, meu Deus, caia Satanás por terra, porque foi aonde ele caiu, e foi um estrondo tão grande, e lá ele está gemendo, lá ele está agonizando. E aqui também tem uma palavra, se os irmãos quiserem abrir em Sofonia, capítulo 3, e diz também, o castigo de Jerusalém, e promessa feita aos fiéis. Aí a palavra do Senhor diz: ai da rebelde, manchada, cidade opressora, não ouve a minha voz, não aceita a correção, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima de mim. E quantos de vocês que estão se aproximando de Deus? Quantos hoje está aqui aproximado de Deus? Está longe de Deus. Então são cidade, são rebeldes, são profanos, são uma natureza miserável, são medíocres, são hipócritas, são nojentos. Essas pessoas é que Deus diz. Então ele disse: nunca se aproximou do seu Deus. Então esses que não congregam, esses não têm parte com Deus. Esses que profanam, ele não tem parte com Deus. Mas eu não estou aqui para punir, não estou aqui para denegrir ninguém, porque eu sei, porque ele tem o castigo. O castigo dele é disciplina ou espada. Porque, voltando lá para Davi, Deus disciplinou Davi, mas Deus não lançou a espada em Davi. Mas Deus prometeu a Davi, pelo adultério, pelo erro que você está fazendo, a espada não vai sair da sua casa. Então, por causa de você, por causa dos seus erros, por causa do seu cometer de pecado, a espada não pode sair da sua casa. Então pode padecer a sua família, ou também pode padecer a minha família. Então a cada dia Deus me conhece, Deus conhece vocês, Deus sonda vocês, Deus esquadrinha vocês todos. Então ele disse: não ouve. Então você está desobtado, então você está passando por cima da palavra do Senhor. Porque lá em Josué, quando Deus disse: dá ordem aos príncipes do povo, para quando passares pelo Jordão, abençoa Isacar, Judá e Simeão. Então eles cumpriram a ordem. Então a ordem que estava vindo de Josué não era a ordem de Josué, era a ordem de Deus para Josué, mas foi um povo que cumpriu. Josué disse também, quando Deus disse: tem de bom ânimo, Josué, que eu estou contigo, faça como o meu servo Moisés, porque algum como ele nunca vai existir. Mas você, Josué, tem de bom ânimo. Então reúna o povo. Teve lá na passagem depois do Egito também, como é um povo rebelde, um povo medíocre, um povo insolente, um povo deprimente, um povo demente, um povo mentiroso. Então Deus fez de tudo para a travessia daquele povo. E no meio de tinha um rebelde chamado Corá. Então esse Corá, ele com o diabo nas costas, ele estava quase levando o povo de Israel todo com ele. Mas teve uma hora que Deus deu a ordem a Moisés: chama o povo, reúna o povo, e pergunta ao povo que está do meu lado, venha para o meu lado. Quem não está comigo, não passa para cá. Então
O povo foi passando, o povo atendeu a ordem de Deus, pela boca de Moisés. Então aqueles que vieram, foi que obedeceram, foi que atenderam e admitiram que a palavra de Deus é correta, é santa, é sagrada, é pura. E aqueles que não obedeceram, aqueles que é rebelde, eles foram engolidos. Deus abriu a terra, engoliu todo o povo que estava com Corá, menos os filhos, menos o filho dele. Para vocês verem que nem todo, que minha mãe dizia, nem todo cavaco puxa o pau. E é verdade. Nem todos é como seu pai, nem todos é como sua mãe, nem todos os filhos é como, nem todo seu pai é como seus filhos. Então, Corá tinha os filhos dele. Mas quem ficou a favor de Deus foi os filhos de Corá. Foi a única família que restou. Foi os filhos dele. Então esse teve promessa. Em Jerusalém tem promessa feita. E Deus disse: os seus príncipes são leões, são rugidores. Que é como diz que tem muitos que estão usurpando também a igreja, que estão sabotando a igreja. Então são leões rugidores, que comem até os ossos e não deixam, nem para o outro dia. Que eles estão usurpando, acabando, mas constrangido pela disciplina da palavra, porque a palavra é dura, é. Então, Deus aqui, Ele diz: ai da rebelde, manchada da cidade, porque o rei de Tiro estava lá todo manchado, estava envergonhando. São pessoas envergonhadas, são pessoas sem vergonha, pessoas medíocres, pessoas insolentes, pessoas miseráveis, pessoas sem dor, sem piedade, pessoas sem querer ouvir a palavra de Deus, sem querer acatar os mandamentos de Deus. Essas pessoas não existem. Então Davi, ele teve o preço dele. Deus não lançou ele a espada, mas Deus tirou também o bem precioso que ele tinha, foi os filhos. Por mais que falsidade o tal do Absalão fosse, mas ele sentiu a morte de Absalão. Por mais ruim que o Adonias fosse, mas eu creio que ele também sentiu. Ele sentiu a morte de Adonias. Então com isso, foi um constrangimento horrível para Davi. E o que foi que Davi fez? Ele colocou seu rosto em terra, plantou seu rosto em terra, confessou ao Pai, ele reconheceu que é a palavra, que ele não poderia ter traspassado da palavra, que ele não poderia ter desobedecido a palavra, e que ele sabia que, ele também sabia que Deus ia descer com ele, que Deus ia julgar ele, que Deus ia castigar ele, mas castigou ele através dos filhos dele. Então quer dizer que tem muitos rebeldes na casa do Senhor, tem muitos desobedientes na casa de Deus, muitos fazendo o que vocês querem, mas vai chegar o grande dia. Apocalipse 2 diz: eis que naquele grande dia, no juízo final, eis que naquele grande dia eu julgarei os grandes, pequenos, velhos, todos os tipos de eu julgarei. Então você que está fazendo tudo aqui, naquele grande dia, você vai ter o desejo de entrar no reino de Deus. A disciplina que você vai ter é os portais do inferno esperando você. Porque uma cidade rebelde, o que se rebelia contra Deus, você que está fazendo coisas que Deus não está se agradando, você está se rebelando contra Deus. Você está se rebelando até contra o anjo da igreja. Você que está saindo às escondidas, viu? Vai para onde você quer. Então Deus vai mostrar a você como é que se age. Então se o pastor não disciplinar você, Deus vai disciplinar você. Deus vai mostrar que a palavra dele, você acha que a palavra de Deus não é o suficiente, mas você vai ver o que é que ele vai fazer aqui, ó. Ai da cidade manchada. Além de você estar manchando, além de estar manchado, ainda mancha as pessoas também. Porque quando Jesus foi para aquela cruz, ele não teve poder, ele não teve razão nenhuma de ir para aquela cruz, mas ele teve
ir. Ele foi manchado, as suas vestes manchadas de sangue, o seu sangue vertido nas ruas. Para hoje você querer envergonhar o nome do Senhor? Para hoje você dar o prazer ao diabo e querer fazer profanar festa, profanar passeio? O crente pode até ter seus passeios, mas não precisa o crente sair às escondidas, às intocas, né? Para que a igreja venha toda ser culpada, para que a igreja venha padecer. Mas Deus disse aqui, ó, promessas feitas aos fiéis. Então a cada dia que nós somos fiéis a Deus, a promessa é feita. Mas aquele que é rebelde, aquele que é hipócrita, aquele que existe com a hipocrisia com Deus, aquele que diz eu faço, eu posso, eu mando, então você vai ver. Então fica ciente, porque eu não tenho essa cara dura assim, de ver a palavra de Deus e usando ainda de pouca fé a palavra do Senhor. Então, se vocês são conhecedores da palavra, você tem que saber que a palavra vai constranger você. A disciplina vai chegar até você. Então a disciplina é essa. Muitos, a disciplina é fatal. Muitos, a disciplina não canta, não prega, não vai fazer nada, não pastoreia também. Porque vocês são lobos, roedores, ladrões também. A mesma coisa vai para as ovelhas também. São ladronas também. Porque está roubando o sentimento de Deus e dando ao diabo. Vocês estão roubando o sentimento de Deus e dando a Satanás. Porque os prazeres de Satanás é esse. É o que você está dando a ele. Então o diabo está a desejar a cada dia, em cada ato que você está cometendo. Então quando o pecado, para que você não venha ter, não venha se constranger na hora de disciplinar, não venha reclamar, para de pecar. Os príncipes, os roedores, para de roubar, para de prostituir, está na frente do púlpito, está no altar e prostituindo. Aí vai para os pastores, a gente vê muitos diáconos prostituindo, adulterando, e o pastor vendo tudo isso, sabendo de tudo, mas não toma posse de chamar ele, colocar numa cadeira e conversar com ele. Porque a palavra de Deus com Lúcifer foi essa: tu era no meio dos príncipes, eu te coloquei entre o mais belo, o mais precioso. Vesti você com vestes prateadas, vesti você com joias, com diamantes, com rubi, com esmeralda. Então para que você não venha achar que a palavra é constrangimento? Porque você não está na presença de Deus, você não está em si. Quando Deus disse para Moisés, Deus deu uma ordem para Moisés: toca Moisés na rocha. Moisés, por causa dos delinquentes, Moisés, por causa dos inconsequentes, Moisés bateu na rocha. Então Moisés, sabendo a lei das crônicas, sabendo a lei do livro das crônicas, e ele foi para isso. O qual foi a disciplina de Moisés? Foi não entrar em Canaã. Então naquele grande dia tomarás cuidado, porque você não vai estar inocente naquele grande dia. Veja o que é que você está fazendo. A única coisa que o meu Senhor não quer de mim, a única coisa que Ele quer de mim, é que eu me cale, porque não vai adiantar eu falar. Ela fala aqui verdade, ou que eu esteja certa, ou que eu esteja errada, eu tenho que calar minha boca. Eu não tenho que contender contra o anjo da igreja. Então a cada dia que eu contender, Deus está preparando um castigo para mim, ou um castigo para mim, seja um castigo de espada, ou um castigo de disciplina. Então, constrangido pela palavra, viu? Então, eu digo a vocês, aqueles que estão na disciplina, faça de tudo para não ir muito adiante, porque ele vai fazer como morrer de taça.
Ele vai usar a espada dele e ele vai dizer: eu sou ele, seu Deus. Aí o que vai matar ele vai dizer: não, você não é Deus, você é homem, então tome da espada. E assim agradeço minha oportunidade. E quero que os irmãos coloquem de pé, feche seus olhos, coloque a mão no coração.